Aleluia. Mais uma vez, pela graça do Senhor, nós podemos estar juntos e eu queria aproveitar esta oportunidade para poder compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e o desejo do meu coração é que esta palavra seja bênção na sua vida, venha trazer edificação, venha trazer muito mais do que informação, mas principalmente revelação. Que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento, do entendimento do seu coração, para que você realmente seja abençoado de uma maneira sobrenatural com a palavra desta noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e ler junto comigo, o texto lá em Gênesis. Abra o primeiro capítulo de Gênesis, porque para que nós possamos compreender melhor o nosso presente, é importante voltar lá ao princípio da criação, principalmente quando nós falamos da questão da paternidade de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Então, eu queria ler no capítulo 1 de Gênesis, a partir do verso 26, a minha versão diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. E assim Deus criou o homem, a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutífero, multiplicai-vos, enchei a terra, subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Façamos, nós já podemos perceber aqui a Trindade agindo, o Deus Trino trabalhando, formando o homem. Então, é uma ação da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele tenha domínio sobre toda a criação. E no verso 27 nós lemos assim: assim Deus criou. Esta palavra, no original hebraico, bará, tem o mesmo significado de Gênesis 1:1. E eu queria voltar para lá, porque Gênesis 1:1 nós vamos encontrar um princípio importantíssimo da criação de Deus. E neste capítulo 1, verso 1, diz assim: e no princípio criou Deus. Este termo, no princípio, no original hebraico, é Bereshit. E esta palavra, ela tem um radical, roi, que literalmente significa: na cabeça criou Deus. Na cabeça criou Deus. Então Deus, no processo criativo de todas as coisas, a primeira coisa que ele faz é pensar, é mentalizar o que ele iria trazer à existência pela verbalização da palavra. Então, na cabeça, Deus criou. Deus primeiro ele pensou e ele mentalizou. Provérbios, no capítulo 23, verso 7, diz assim: e assim como você pensa, assim é. Então, eu quero dizer para você que você é o resultado dos seus pensamentos. Você é hoje o resultado dos seus pensamentos lá atrás. E depois
o texto ainda continua. Então, disse Deus, haja, e houve. Então, o poder criativo que há no pensamento e o poder criativo que há na palavra. Deus mentalizou e depois Deus disse, haja, e então houve. Então nós precisamos entender, nós encontramos aqui um princípio poderoso nas Escrituras, que fala justamente do poder criativo que há no nosso pensamento e o poder criativo que há nas nossas palavras. Provérbios 18, 21, né, diz assim, vida e morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza come do seu fruto. O que significa isto? Que com a minha boca, com as minhas palavras, eu posso construir ou eu posso destruir vida ou morte. E isto é tremendo demais, isto é muito importante. Por isso, a importância dos pensamentos que nós permitimos haver na nossa mente. Daí a importância das palavras que nós verbalizamos. Porque nós vamos trazer à existência. Por isso, nós não podemos permitir nenhum tipo de pensamento negativo. Nós sabemos, a ciência já nos diz, ela nos ensina que o cérebro humano ele tem um cognitivo negativo. Nós naturalmente pensamos no ruim, no péssimo, enquanto, na verdade, nós precisamos encher a nossa mente de bons pensamentos. É o que Paulo declara em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é digno de louvor, tudo que é justo, né? Nisto pensais. Paulo já entendia o que a PNL, né, declara hoje. Ele já sabia disso. Então, nós vemos aqui dois princípios poderosíssimos de Deus. O poder criativo do pensamento e o poder criativo das nossas palavras. Algumas semanas atrás eu já trabalhei esta questão, né? O ser humano, o homem, gênero humano, ele funciona assim. Nós pensamos, sentimos e então nós fazemos as nossas escolhas. Você pensa, todo pensamento gera uma emoção e o pensamento ou a emoção, ela vai nos levar a fazer escolhas. Você é o resultado também das suas escolhas lá atrás. Então, esse é um princípio que nós precisamos entender, né? Mas, voltando ao verso 26 de Gênesis capítulo 1, diz assim, e Deus criou o homem, no original hebraico, Adão, né? Que significa a humanidade, toda a humanidade, como ele criou, a sua imagem e semelhança, e dotado de uma capacidade de domínio, de governo, mas com um propósito. Qual era o propósito? De que este homem, este ser humano, né, esta obra da criação de Deus, ele se tornasse na terra a expressão da imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos entender isto. Você e eu, cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de domínio, de governo. O texto que nós acabamos de ler deixa isto muito claro, muito claro. Entendendo isto, né, nós vamos chegar ao próprio salmista, Davi, e eu queria que você abrisse comigo o Salmo 139, que vai reforçar isto. Nós vamos encontrar aqui, nestes primeiros versículos, né, os atributos de Deus também agindo, da mesma maneira como agiu no princípio da criação. E o salmista, ele declara assim,
Tu, Senhor, tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e entendes o meu pensamento de longe. Cerca as minhas veredas e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, tu sabes de tudo. O Senhor sabe os nossos pensamentos, Ele conhece. A palavra nem chegou à nossa boca e Deus já conhece. Também é o que o salmista está declarando, né? Tu me envolves por trás, pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Uma mão de proteção, de cuidado. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão alto que eu não posso alcançá-lo. Para onde eu irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. E se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Me sustentará. Então, né, o salmista, ele está mostrando os atributos de Deus e ele está dizendo assim, ó, não tem como fugir do teu cuidado e do teu domínio. Deus, ele tem domínio, governo de todas as coisas. Só que ele entregou esse domínio, esse governo para o homem, para a sua criação. Para a sua criação. E aí, a partir do versículo 14, ele começa a falar do processo de formação do homem. Ele diz assim, e eu te louvarei, pois eu assombrosamente, maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isto a minha alma certamente conhece bem. Minha matéria não foi escondida de ti quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda informe, sem forma, imperfeita. E no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados quando ainda não havia nenhum deles. O salmista está falando, olha, eu nem havia sido feito, mas o Senhor já me conhecia, ainda como uma substância informe, sem forma. Eu nem existia e o Senhor já me conhecia, né? Então, os teus olhos viram a minha matéria ainda sem forma, né? Quando eu nem existia ainda. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus, e quão grande é a soma deles. Então, o próprio salmista reconhecia a grandiosidade de Deus e da obra da sua criação, a maneira como você, como eu, fomos formados por Deus. Desde o princípio, Deus já nos conhecia. Desde o princípio, Deus já conhecia você. E este conhecimento de Deus, desta paternidade e o nosso próprio relacionamento com Ele, Deus Pai, né, nos dá um entendimento ou nos revela a nossa verdadeira identidade. Quem você é, quem eu sou. Você foi feito em Cristo, um filho amado de Deus. Nele você foi feito, Paulo fala em Romanos 8, mais do que vencedor em toda e qualquer circunstância. Não importa. Nele, em Cristo, Paulo declara, já na carta em Efésios,
que você está sentado com Ele nas regiões celestiais, numa posição de controle, numa posição de governo. E quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade, filho amado de Deus, quando nós reconhecemos, reconhecer fala muito mais do que conhecer, mas fala de tomar para si como verdade. Então, quando você reconhece que Deus é o seu Pai, que você é um filho amado de Deus, feito mais do que vencedor, assentado com Cristo nas regiões celestiais, como mesmo Paulo declara, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, das promessas, herdeiro do mundo, né? Isto é libertador para nós, e nisto nós vamos encontrar a libertação e a cura para tudo aquilo que nos aflige, nos aflige. E isto é importante para que eu e você, para que nós possamos alinhar, nos alinhar. Você precisa se alinhar aos pensamentos e propósitos que Deus tem para você. É importante você entender isto. Você é um filho amado de Deus, feito mais do que vencedor. Você foi criado à imagem e semelhança dele para ser nesta terra, aí aonde você está, na sua casa, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, na rua, no supermercado, na farmácia, não importa onde você esteja, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem está justamente ligado à questão da maneira de pensar, do pensamento, e a semelhança está ligado aos sentimentos e às emoções. Então, você precisa se alinhar e se tornar, no seu ambiente de convivência, você precisa ser a expressão desta imagem e semelhança de Deus. Ele dotou você com esta capacidade. Entenda isto. Deus é o seu Pai. Você é um filho amado de Deus, criado à imagem e semelhança dele, para se tornar nesta terra, onde você está, uma expressão desta imagem e desta semelhança. Uma expressão do grande amor de Deus pela sua criação, pelo ser humano, né? Pela humanidade perdida, afastada de Deus, mas criada por Ele. Deus ama toda a sua criação. Deus ama muito mais o homem. Ele tanto amou que este homem que se perdeu, que se afastou dele por causa da desobediência do nosso pai Adão, pudesse ser restaurado a este convívio. Jesus veio por isso. Ele veio, encarnou para que naquela cruz, através da obra consumada que ele realizou lá, você pudesse se tornar filho, filho amado de Deus. Porque todos os outros que não creram em Jesus são criação. Filho somente aquele que crê. Evangelho de João, no capítulo 1, João declara isto. Jesus, ele veio para os seus, ele veio para o povo judeu, para trazer salvação para o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem nele e no seu nome, aqueles que creem nele e na sua obra salvadora. Então,
Paulo, também na carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5, nós vimos isso em algumas reuniões atrás, ele deixa claro que você precisa, precisa haver em nós a mesma maneira de pensar e agir que houve em Cristo. Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo maior. O nosso irmão mais velho, ele é o modelo. E nós devemos seguir este modelo. Então, diante de cada situação e circunstância, diante de cada decisão, você precisa parar e pensar como o Senhor agiria nesta situação, como o Senhor agiria nessa circunstância, ou como Ele reagiria. Então, Paulo fala, tende em vós o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar, o mesmo sentimento, as mesmas atitudes. Por quê? Porque nós temos um inimigo que trabalha diuturnamente, bombardeando a nossa mente, tentando impregnar um padrão mundano de vida, uma maneira mundana de viver do mundo. Este não pode ser o nosso padrão. Nós não pertencemos mais a este mundo. As Escrituras dizem isto, que Cristo, Ele nos transportou através da sua obra do império das trevas para o reino do Filho de Deus, para o reino da luz, para o reino de Deus. Então, nós estamos fisicamente neste mundo, mas espiritualmente nós fazemos parte do reino de Deus. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que creu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi transportado de reino, dos reinos das trevas para o reino da luz. E este mundo, as Escrituras dizem, jaz no maligno. Então, nós não podemos andar, seguir, ser conduzido, guiado pelo padrão do mundo. Paulo, em Romanos 12, 2, ele fala isso. Não tomem a forma deste mundo, não vos amoldeis a este mundo. Antes, vocês vão ser transformados pela renovação da vossa mente. Isto fala de metanoia, de mudança na maneira de pensar. E aí, Paulo continua, nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a obra de Cristo é uma obra transformadora, que transforma, não é uma mudança exterior aparente, mas é uma mudança de natureza, é uma transformação de natureza, é uma mudança de dentro para fora, não algo só aparente. Essa expressão da imagem e semelhança não é através desta expressão do meu corpo, mas é uma expressão moral, é uma expressão espiritual, é uma maneira totalmente nova de viver. A vida no reino de Deus, ela é diferente. Então, Paulo, ele está nos exortando quando ele fala do perigo da influência que o mundo traz para nós. Nós não podemos seguir o modelo deste mundo. O nosso modelo, nosso exemplo, Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo e o nosso modelo. Então, é uma decisão diária. É uma decisão diária. Jesus, em Mateus 16, 24, ele diz assim, olha, se você quer ser meu seguidor, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Negar o quê? Negar a minha vontade, o que eu quero, os meus planos, os meus projetos. Negar. Não é mais a minha vontade, a dele.
Não são mais os meus planos, os planos de Deus. Não é aquilo que eu sinto. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Porque o salmista diz que o coração do homem é enganoso. Enganoso. Então, por isso que tudo começa na nossa mente. E Paulo deixa isso muito bem claro. E o escritor em Gênesis está falando isso. Os pensamentos de Deus, eles são muito mais elevados que os nossos. Os planos de Deus, maiores do que o nosso. Então, entenda, você foi criado à imagem e semelhança com um propósito de governo, de domínio, de se tornar nesta terra expressão da imagem e semelhança de Deus, de se tornar nesta terra a expressão do grande amor de Deus pelos perdidos, pelo homem perdido, pelo homem sem Deus. E no reconhecimento, como eu disse, desta paternidade, só quando você reconhecer realmente que Deus é Pai e que você se tornou em Cristo um filho amado de Deus, é que você vai experimentar libertação, é que você vai experimentar cura de toda sorte de situações e circunstâncias e males que este mundo traz. Toda rejeição, toda ansiedade, toda preocupação, toda depressão, o pânico, a autocomiseração, o medo, a comparação, isto são todas armadilhas do diabo, malignas, que têm um único propósito: enganar os escolhidos de Deus, os filhos de Deus. Então, eu queria deixar esta palavra, este desafio ao seu coração nesta noite. Você precisa reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender que, embora você nunca merecesse, Deus, por amor a você, enviou Jesus para que Ele entregasse a sua vida, para que Ele derramasse o seu sangue e pagasse um preço, comprasse você para Ele, para Deus, justificasse você, tornasse você justo diante de Deus. Romanos 8:1 é a declaração de Paulo: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é crer nele e na sua obra. Então, você vai experimentar verdadeira libertação e a cura de tantos males que tem assolado você, quando você reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida. Quando você realmente entender e passar a viver como filho amado de Deus. Não por mérito. Não. Ninguém merece. Ninguém mereceu, merece ou vai merecer. Não há mérito em nós. Tudo é fruto da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Ele fez de você justo, Ele reconciliou você com Deus, você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. É o que o escritor aos Hebreus declara. Cristo, pelo seu sangue, Ele abriu um vivo e novo caminho que leva ao trono da graça de Deus. E nós podemos chegar diante dele e declarar: Abba, Pai, Paizinho querido, eis aqui o seu filho, filho amado, e merecidamente, mas sobrenaturalmente amado. Então eu quero deixar esta palavra de desafio ao seu coração. Reconheça esta paternidade sobre a sua vida. Reconheça que Cristo fez de você um filho amado de Deus.
herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, de todas as promessas, herdeiro do mundo. Você foi criado à imagem e semelhança para governar, para exercer domínio e jamais ser dominado, principalmente pelo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, porque Ele, o Senhor, se fez pecado e morreu no nosso lugar naquela cruz. Bendito, bendito, bendito seja o Filho amado de Deus, por tão grande amor, este amor carinhoso que Deus tem por mim e por você, que se expressou, Deus dando o que Ele tinha de melhor, seu único Filho, para nos conceder esta salvação poderosa que hoje nós experimentamos, ou que você pode experimentar ao receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo com seu coração e confessando com a sua boca, Senhor e Salvador da sua vida. Amém, meus queridos? Não viva menos do que isto. Isto é o que Deus tem proposto para você. Reconheça isto. Reconheça esta paternidade sobre a sua vida. Entenda a sua nova identidade em Cristo e viva desta maneira, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar esta vida, a vida de todos que estão me assistindo neste momento, vão assistir através da gravação desta ministração, Pai, e que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que haja revelação e entendimento, e que eles possam se apropriar, não só desta obra salvadora, mas de tudo aquilo que Cristo nos concedeu, através da sua obra consumada naquela cruz. Pai, eu abençoo cada vida, cada casa, cada família, e eu declaro uma semana de vitória, de avanços e de conquistas em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome dele. Vamos juntos, seguindo em frente, pela graça do Senhor. Deus te abençoe.